Bom, pessoal, dando aí continuidade ao estudo das aulas 15 e 16, que representam para a gente aí os últimos grupos que a gente estuda dentro da escala zoológica, como a gente tentou falar com vocês ontem na nossa aula ao vivo, mas a conexão não estava lá essas coisas, né? Espero que para a nossa próxima aula a gente consiga resolver isso daí, ver se eu consigo resolver aqui essa questão, aumentar um pouquinho aqui a taxa de upload aqui, para ver se dá um ganhozinho, pelo menos para mandar esse vídeo aí, né? Vamos ver se resolve isso. Estou trabalhando para isso, para vocês também terem aí uma experiência melhor nessas aulas ao vivo comigo aí. Tá? Estamos trabalhando para isso. Desde já peço desculpa aí por não ter ficado muito legal ontem, tá? Mas aí é porque, né, a internet, vocês sabem, né? Penso eu que tem outros agravantes, mas a internet aí também contou muito. Essa taxa minha aqui da minha casa aqui é um pouquinho baixa. Mas já estamos resolvendo aí. Na nossa próxima aula acho que aí vai dar tudo certo. Mas passamos aí para vocês algo já aí sobre a questão dos dois grupos que vão finalizar para a gente o estudo da escala zoológica, que é o grupo dos equinodermas e o grupo dos cordados. Tá? Esses dois grupos aí, então, a gente vai estar finalizando essa parte da zoologia no estudo de características particulares de cada grupo. Detalhe, a gente fecha a apostila 5 aqui com a parte pequena de cordados, mas acaba que a gente sempre vai estar falando deles, que é a classe que vai representar para a gente ali, ó, os cordados, o filo cordados, é onde a gente vai ter as classes que são mais pertinentes a nós seres humanos. Tanto é que a última classe que se fala dela seria a classe dos mamíferos. Tá? Mas voltando aqui um pouquinho que eu comentei com vocês ontem sobre a questão dos equinodermas. A título de organização, né, se você ainda não pegou seu material, pausa o vídeo, corre lá, pega a sua apostila 5, abra ela na página 372, estão lá, apostila 5, Biologia Setor A, página 372. Faz gentileza aí. Se você não pegou, pausa aí, vai lá e busca esse material pra gente, tá? Aproveita também, tem aí em mãos aí um caderninho de anotações para você também ir anotando as suas coisas, tá? É interessante. Agora, caso você não goste de fazer esse tipo de estudo, né? Pelo menos faz umas breves, pequenas anotações na própria apostila. Treina também a parte manual aí para você também. É interessante também, tá? Não fica só vendo o vídeo, não. Dá uma exercitada na mão aí também, correto? Escreva um pouquinho, né? Rabisca um pouquinho, pega lá o marca-texto, risca aquilo que é importante aí, tá? Utilize o seu material, ok? Bom, seguindo então aqui aquilo que a gente comentou, equinodermas são organismos de ambiente aquático marinho que têm aquelas duas características que tornam eles bem próximos de cordados. Tá? Essa proximidade ela se dá basicamente porque eles possuem endoesqueleto, não é isso que eu comentei com vocês? Tô com uma tossezinha aqui, tá? Mas não é coronavírus não, viu? Tô com essa tosse desde ontem. Mas não é não, viu? Nem febre eu tô. Nesse caso, endoesqueleto aqui é igual eu comentei com vocês, não é um esqueleto igual o nosso de ser humano. No caso, eles possuem placas calcárias dentro do seu corpo e são essas placas calcárias que dão sustentação para o corpo deles, correto? Então, mas é endoesqueleto, é uma estrutura de proteção e sustentação interna. Então, por isso, endoesqueleto. Outra coisa importante é que eles possuem, ou são os primeiros na escala evolutiva que a gente está estudando, a terem aquilo que a gente chama de deuterostomia. O que seria essa deuterostomia? Não me lembro. Me perguntaram sobre aquele desenho que estava ali, acho que foi a Ana, né? Me perguntou sobre o desenho daquelas estruturas embriológicas, da página 372. O que seria aquilo? Né? Aquele desenho está te mostrando justamente isso, que o blastóporo da gástrula vai formar primeiramente o ânus do animal e posteriormente vai formar a boca dele. Se você pegar todos os que a gente já viu lá para trás, de artrópode para trás,
esse blastóporo sempre vai formar primeiramente a boca. Tanto é que em todas as anotações que vocês fizeram, sempre vai estar escrito lá, protostômios. São organismos onde o blastóporo forma primeiramente a boca. Os primeiros a apresentarem deuterostomia seriam os equinodermas. Correto? Essas duas características são importantíssimas e sempre aparecem em questões. Ok? Joia. Outra coisa importante aqui é que eu falei para vocês também ontem que aqui eu tenho uma estrutura que é particular deles. Somente eles possuem, que é um sistema formado por canais, por vasos, por onde a água circula, chamado de sistema ambulacral. Esse sistema ambulacral tem na ponta deles aquilo que nós chamamos de pé de palpos não, desculpa, pés ambulacrais. Esses pés ambulacrais são expansões que percorrem todo o corpo deles. Se você pegar a estrela do mar, por exemplo, em cada bracinho deles ali, em cada bracinho delas, solta essas membranazinhas que você tem no desenho da apostila. E eu estou mandando aqui um PowerPoint para vocês também que tem fotozinhas com isso daí. Essas membranazinhas são pequenos pés por onde há uma fixação do indivíduo no substrato para ele poder se locomover. Ok? Isso é característico deles. Nesse mesmo PowerPoint que eu estou enviando para vocês aqui, tem um exemplo de como que é a organização do pé de palpo de uma estrela do mar. Tá? Essa organização ela se dá através de uma placa que fica na região de cima do equinoderma, nesse caso a estrela, e aqui vale falar uma coisa que não tem na apostila, mas é interessante. A organização corporal deles, ela se dá em dois movimentos, um em cima, que é o que a gente chama de região aboral, e o de baixo, que é uma região que a gente chama de região oral, a região onde existe o ânus e região onde existe a boca da estrela do mar. Mas isso também é característico para os demais equinodermas. Tá? Do lado do ânus dele ali, então, que é a região aboral, que é a região de cima deles, existe ali uma plaquinha chamada de placa porosa, no desenho tem aqui, ou madreporito, que é por onde a água entra. Essa água entra nesse canalzinho ali, nessa pequena abertura, e cai dentro de vários vasos até chegar em estruturas chamadas de ampolas, tá? Aonde enche essa ampola, ela faz esse movimento, ó, a água chega nela, ela faz isso. No que ela faz isso, embaixo da ampola existe o pé ambulacral. O que a ampola faz quando ela enche toda? Ela pega e se contrai. No que ela se contrai, essa água está vindo lá da placa porosa, do madreporito. Circulou por todo o corpo da estrela do mar. Chegou a aguinha lá, encheu a ampola de água, ela se contrai. No que ela se contrai, ela faz com que o pé ambulacral saia do corpo do animal. Nesse caso, que eu estou usando a estrela do mar como exemplo, sai do corpo da estrela do mar. Saindo do corpo da estrela do mar, igual nós falamos ontem também, suas ventosas se fixam no substrato e permite que esse animal se locomova. Tá? Esse aí então seria a questão da funcionalidade da estrela do mar. Ok? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa de estrela do mar. Não, aí vem falando aqui para nós aqui, né, que aqui eu tenho o sistema ambulacral como meio de locomoção deles e falei para vocês também que ele pode fazer aquelas funções secundárias. Como está circulando água dentro do corpo, eu posso ter circulação de outras coisas também devido a essa movimentação da água. Ok? Beleza? Tava lembrando de outra coisa que eu falei também, que quando você pega a palavra equinoderma, vem de equino, que nesse caso para nós aí vai sugerir espinho. Então são indivíduos que possuem espinhos espalhados pelo corpo. Dei até o exemplo lá do ouriço do mar, que está dentro de uma classe chamada de equinoideia, tá? que é o que dá o nome aos equinodermas aí. Então eles possuem esses espinhos, que geralmente são para proteção deles, e entre eles possuem uma estruturazinha chamada de pedicellare. Então ó, tem um espinho aqui e outro espinho aqui. Entre os dois espinhos, existe uma estrutura menor chamada de pedicellare. Essa pedicellare é que faz a limpeza do corpo do animal, tá? Para não deixar juntar partículas de sujeira nele ali, correto? Junto a esse slide, estou te mandando aqui, ó, tô olhando para ele aqui agora, várias fotinhas legais sobre aquelas classes que eu falei para vocês. Se ontem não deu para anotar ou ficou meio confuso o nome delas,
Aqui tá classe também, né? Já vi alguns zoólogos colocarem ordem, mas aqui tá classe, vamos deixar a classe aqui. Ó, Asteroideia, Ophiurioideia, Crinoideia, Equinoideia, né? E tá faltando uma, cadê aqui, ó? Holoturoideia, que são essas daqui, que são onde você vai encontrar os indivíduos. Os indivíduos equinodermas. Asteroideia, onde você vai ter a estrela do mar. Ophiurioideia, o Ophiurus, ou a serpente do mar. Aí tem a foto aqui onde você vai entender por que ela é chamada de serpente do mar, o jeitinho dela, tá? Crinoideia são os lírios, que se assemelham muito com plantas, vegetais, tá? Você só não considera elas como plantas porque elas não são autótrofas, tá? São heterótrofas. Temos aqui a Equinoideia, onde você vai ter a bolacha da praia e também o ouriço do mar. E a Holoturoideia, onde você vai ter o pepino do mar, tá? Esses daí, então, seriam os equinodermas. Uma coisa interessante é que eles se reproduzem de forma sexuada, mas destaca-se aqui neles a reprodução assexuada. Lembra lá? A gente aprendeu que existe uma chamada de fragmentação ou regeneração. Que é que se você... Eu até contei um casozinho desse, né? Se você cortar uma estrela do mar, ela consegue repor, regenerar suas partes. Por isso que é comum, por exemplo, você encontrar aí uma estrela do mar que tem mais de 5 braços. Pode aparecer um ali por regeneração, tá? Forma-se um outro braço aí dentro da estrela do mar, ok? Sobre equinodermas, seria isso daí, viu, galera? Nessas aulas aqui ainda, traz pra gente aqui uma introdução sobre o grupo dos cordados. Aí, para esse estudo do grupo dos cordados, eu quero que você se ligue a 4 características que estão aqui, ó, no final da página... Isso. No final da página 373. Tá assim, ó. Nos cordados vertebrados, você vai ter 3 características principais para cordados, que essa é questãozinha de avaliação, questãozinha de questões de simulado, tá? Quais são as características fundamentais dos cordados? Primeira, presença de notocorda. Você também já estudou isso lá em embriologia. Notocorda é um bastão gelatinoso que dá sustentação corporal para o indivíduo. Então todo cordado tem notocorda, em pelo menos uma das fases da vida. Como assim, doido? Ou essa notocorda está no embrião, ou está na fase larval, ou está no indivíduo adulto. Ou está nos 3 e vai chegando até no indivíduo adulto. Mas essas características que estão aqui, ó, na página 373, pelo menos em uma das fases da vida do cordado, elas devem existir para o cara ser chamado de cordado. Então a primeira delas é possuir notocorda, a segunda, tubo nervoso dorsal. O que seria esse tubo nervoso dorsal? É um tubo nervoso que vai correr pelas, entre aspas, né? Para você poder entender aí na sua casa, pelas costas dele. Então, ao longo das costas, ou seja, do dorso dele, eu tenho o tubo nervoso. Se você pegar toda a matéria nossa para trás, sempre vai falar assim, ó, tubo nervoso ventral, tubo nervoso ventral, tubo nervoso ventral. Todos os grupos para trás falam de tubo nervoso ventral. No caso de cordado, esse tubo nervoso ele se torna, ou ele aparece de forma dorsal. Fendas branquiais ou fariginianas. Todo cordado tem essas fendas, tá? Assim, pô, doido, mas eu não tenho, eu sou cordado e não tenho. Na nossa embriologia, na formação do nosso embrião, formam-se essas fendas branquiais. Só que nós perdemos ela, tá vendo? Então, em pelo menos uma das fases da vida tem que existir isso. No nosso caso, essas características só mantêm, dessas 3, só mantém um tubo nervoso, que ele ainda permanece de forma dorsal. Mas nós perdemos a notocorda e nós perdemos as fendas branquiais, tá? Mas aparece pra gente, tá? E por último, cauda pós-anal, que também é uma característica marcante para cordado. Mas aqui basta você entender que essas 3 primeiras são as essenciais, tá? Notocorda, tubo nervoso dorsal e fendas branquiais. Todo cordado que é um cordado bonitinho, certinho, tem que ter essas 3 estruturas. Beleza? Então, quem são esses cordados? Aí a apostila nossa, ela trouxe bem organizado isso pra gente. Quem são os cordados? Primeiro, eu tenho o filo dos cordados. Esse filo dos cordados, eu posso subdividi-lo
em 2 subfilos, tá? Um subfilo chamado de protocordados e um subfilo chamado de vertebrados. Porém, os 2 subfilos representam para a gente animais cordados. Dentro dos protocordados, nós temos aquilo que nós chamamos de cordados invertebrados. Então, obrigatoriamente, esses protocordados, que na sua apostila está falando de 2, urocordados e cefalocordados. Exemplo, urocordado eu tenho um bichinho chamado de assídia. Cefalocordado eu tenho um bichinho chamado de anfioxo. Lembre, o anfioxo foi aquele bichinho que nós estudamos lá na embriologia, tá? Aquele animalzinho lá da embriologia. Então, ó, esses 2 grupos compõem um subfilo chamado de protocordado. E esses 2 indivíduos são indivíduos que não possuem encéfalo, não possuem crânio e não possuem coluna vertebral. Por isso você falar que eles são invertebrados. Porém, quando você joga para frente, aí você vai ter os vertebrados. Aí dentro desses vertebrados, nós temos as seguintes classes: ciclóstomos, onde a gente vai encontrar a lampreia. Dessas classes aqui, ó, que eu tô falando dos vertebrados, não se preocupe que a gente vai falar de uma por uma, tá? Aqui é só a apresentação geral do grupo dos cordados, ok? Então, ó, protocordado, eu tenho urocordado e cefalocordado, fechou. São cordados invertebrados. Depois eu jogo os vertebrados. Quem são os vertebrados? Eu tenho aqueles chamados de ciclóstomos, onde eu tenho indivíduos chamados aí de lampreia. Tenho os peixes. Aí dentro de peixes eu posso ter peixe cartilaginoso e peixe ósseo, tá? Dentro de peixe ósseo eu posso falar tilápia, sardinha, tucunaré. Dentro de peixe cartilaginoso nós temos o tubarão, a arraia ou raia, tá? Os anfíbios, onde eu vou encontrar sapo, tá? Os répteis, onde eu encontro as cobras, as tartarugas, os extintos dinossauros, tá? As aves, todas elas, e os mamíferos, todos eles, tá? Com isso, então, a gente tem aqui o grupo dos cordados. Beleza? Mas todos eles têm aquelas 3 características particulares e aquela quarta, que é a cauda pós-anal, tá? Mas eu quero que você já fixe na sua cabecinha aí, ó, que as 3 principais para todos eles é notocorda, todos os cordados possuem, em pelo menos uma fase da vida, tubo nervoso dorsal e fendas branquiais ou fariginianas. Ok? Então, de matéria que nós teríamos aí, temos, né, nessas 2 aulas aí, seria essas 2 partes que eu comentei com vocês. A primeira parte a respeito de equinoderma e a segunda parte a respeito de cordados. Quando eu falo cordados, eu estou te dando a ideia geralzona. A gente vai ver grupo por grupo, tá? Depois vem falando algumas coisinhas, né, características particulares, né? Os cordados são indivíduos pluricelulares, são indivíduos eucariontes, né? Acho que tem um tópicozinho na sua apostila. São eucariontes, deuterostômios, né? Isso tem que ficar bem nítido. Os cordados também são deuterostômios e todos eles, com exceção de um, possuem simetria do tipo bilateral. Somente a assídia, na sua fase larval, ela só tem a notocorda na sua nadadeira, tá? A larva da assídia, que é um protocordado, vai ter a sua notocorda simplesmente simetria bilateral e notocorda na sua nadadeira, tá? Somente e simetria bilateral somente na sua fase de fase de larva. Por quê? Porque a assídia, ela tem um formato de um vaso assim, ó. Então não caberia para ela ali ter simetria bilateral, ok? Bom, agora vamos passar aí para os exercícios, tá? Que se não estiver enganado são 3 ou 4. O que você pode fazer? Pausa o vídeo e resolva eles. Ou vem contigo aqui agora e vamos lendo juntos e marcando as alternativas corretas, tá? Como eu já comentei para vocês, vou colocar aqui mais perto aqui para eu poder explicar e lendo aqui, porque a minha vista já tá ruinzinha aqui, tá? Apesar de eu não estar pedindo para vocês me enviarem fotos, tá?
porque eu estou contando que vocês estão fazendo isso daí. Caso eu perceba que vocês também não estão anotando os em classes, aí eu vou começar a pedir para vocês mandarem fotos aí, ok? Então vai na confiança aqui. Você tá com a sua apostila de frente a você aí, são só questões de marcar, pessoal. Então você vai lá e marca a questão correta. Não tem né? Não tem o porquê você não fazer isso daqui. É ler e marcar. E o tio aqui tá te dando as respostas depois para você colocar as corretas. Então faça aí por gentileza, viu? Então em classe da página 374, tá? Vou ler mais rapidinho aqui, porque já tá ficando meio grandinho o vídeo, tá? Ó, número 1. Em levantamento faunístico realizado na Serrapilheira de uma propriedade localizada na Serra do Guaramiranga, Ceará, foi encontrada grande variedade de animais nessa camada superficial do solo, que seria a serrapilheira, tá? Considerando-se um ambiente em que foi feito o levantamento esperado, espera-se encontrar representantes do filo. Quando você fala serrapilheira, você vai ter indivíduos ali, ó, de ambiente terrestre. Você não vai colocar aqui, por exemplo, indivíduos de ambiente aquático, né? E nem indivíduos que tenha o hábito de um ambiente muito desértico, por exemplo, né? Você não marca a letra A por causa do quinidária. Por que não o quinidária? A maioria dos representantes do quinidária é o quê? Aquática, então você não vai nela. Por que você não marca a letra B? Equinoderma. Você não vai encontrar equinoderma ali, né? Como a gente falou, os equinodermas são de ambiente aquático marinho. Então você não acha em ambiente terrestre. Letra C, cordata ou cordado. Sim, você pode ter ali anfíbio, réptil, pequenos roedores, lagartos, né, cobras. Artrópode, principalmente artrópode. Formiga, mosca, mosquito, tá? Você tem uma gama grande aqui de artrópodes. Molusco pode ter? Pode. Lesma, caracol, tá? Então seria a letra C, tá? No número 1 você vai marcar a letra C. Letra D você não marcaria por causa de porífera e quinidária. São indivíduos de ambiente aquático. Letra E você não marca porque está te falando de equinodermata ou equinodermas e quinidários. Então, ou em classe número 1 você vai marcar a letra C. Beleza? Número 2. Ó, um pequeno grão de areia que era um pobre sonhador, olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Oh, bonito isso, hein? O que há de verdade é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Poeminha aí, né? Desse cidadão aí. Aí te pergunta sobre a estrela do mar. As estrelas do mar são equinodermos? Sim, tô na letra A. Com revestimento calcário, sem espinhos e tecido muscular. Ó, revestimento calcário eu posso ter, a princípio sistema muscular, mas sem espinhos, elas possuem espinho, que é uma das características dos equinodermas. Não são espinhos tão visíveis quanto os espinhos do ouriço, mas eu tenho. Lembra que eu falei isso? Letra B. São equinodermos com epiderme recobrindo os espinhos calcários articulados a placas do endoesqueleto. É essa daqui que você vai marcar. Letra B. Você não vai marcar a letra C, porque a epiderme não é queratinizada e a superfície corporal não é lisa. Letra D você não vai marcar porque as estrelas do mar não são poríferos. Letra E também você não marca porque as estrelas do mar não são poríferos. Tá? Então, para número 2, você vai marcar a letra B. Tá? E a número 3 vem falando aí dos cefalocordados. Tem a desenho aí do Amphioxus, né? Ó, o filo dos cordados possui 3 subfilos. Vertebrados, beleza? E um grande subfilo chamado de protocordados, que eu posso dividir em 2, que é o urocordado e o cefalocordado. O Amphioxus mostrado na figura é o representante típico do último subfilo, isso. Amphioxus é um cefalocordado. Isso. Uma característica marcante desses animais
é que o revestimento corporal é relativamente transparente e permite visualizar sua musculatura metamerizada, organizada em blocos. É um indivíduo transparente. Tanto é que quando a gente estuda em biologia, usa ele. Por que usa ele? Esses padrões que ele tem todo próprio dele. Epiderme transparente, a embriologia segue sempre um padrãozinho, tá? Por isso que a gente sempre dá muito valor ao anfiocus, que é esse cefalocordado, tá? Aí vem, ó, com relação ao anfiocus e ao filo dos cordados, analise as proposições. Então a gente vai julgar o que é correto, né, e marcar a que tiver as alternativas corretas. Item 1. Pela análise da anatomia dos anfióxus, pode-se afirmar que possuem tubo digestório completo. Sim. Se você for lá em cima, ó, tem bolquianos. Então, tubo digestivo completo, correto. Número 2. A respiração do anfióxus é do tipo pulmonar. Não. Ela é feita através de difusão das células da superfície do corpo do animal. Através de difusão. Eles não possuem pulmão, também não possuem brânquias. Ela é diretamente feita aqui, a troca gasosa, entre as células da epiderme e o ambiente. Então o 2 está errado. 3. O habitat do anfióxus é aquático. Correto? Então 1 está correto, 3 está correto. 4. Nos cordados vertebrados, a notocorda se transforma na coluna vertebral. Aqui que está o perigo. Tá? Errada. Por que o 4 é errado? Isso eu expliquei para vocês quando a gente falou de embriologia. A notocorda não se transforma em coluna vertebral. Você vai ter que trocar a palavra transforma pela palavra substituída. A coluna vertebral, ela substitui a notocorda, mas ela não vem de metamorfose, de transformação a partir da notocorda. Então a notocorda não vira coluna vertebral, ela é substituída. Então isso que está errado aqui na 4. E o 5, os cordados apresentam durante seu desenvolvimento embrionário tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringinianas e cauda pós-anal, nadadeira pós-anal. Verdadeiro. Então aqui tem que dar a letra A. Número 3, letra A. Então ficou assim, ó. Letra C, letra B e letra A. Então, com isso, a gente encerra os assuntos pertinentes à apostila 5, tá? E encerra também aqui essa aula de número... Que número que é que eu falei? Só um minutinho, pessoal. Tá quase aqui, tá? Pera aí. Aula 15 e 16. Então a gente encerra aí e para a próxima aula a gente já segue aí a apostila 6, que bem provavelmente deve ser aí uma próxima aula ao vivo, tá? Espero contar com todos, igual eu contei aí ontem, né? Fiquei muito feliz, né? E que a gente possa ter mais esses contatos aí com vocês, correto? Fica marcado, agora sim, José, ó, fica marcado para casa as tarefas mínimas, tá? Relativas às aulas 16 e aula 15, ou aula 15 e aula 16, ok? Marcando para hoje, então, vocês têm aí até terça-feira que vem para fazer dessas duas aulas, 15 e 16. Lembrando aí os atrasados aí, que se você não fez das aulas passadas, gentileza fazer. O tio aqui agradece muito. Tenham todos aí uma boa semana e que a gente possa ter aí o nosso próximo encontro muito suave, beleza? E qualquer coisa, precisando aí de mim aí, bate aí um WhatsApp aí que eu tento aí te ajudar da melhor forma possível, ok? Aquele abraço, até mais.